Direito administrativo. Aula 1. O que é o direito administrativo? O direito administrativo é o ramo do direito público interno, que regula a função administrativa, exercida direta ou indiretamente pelo Estado. Nesta aula, vamos nos concentrar nos seguintes pontos. Primeiro, o que significa que o direito administrativo seja um ramo do direito público interno. Segundo, o que significa a função administrativa, que é regulada pelo direito administrativo. Na próxima aula, veremos o que significa que a função administrativa seja exercida direta ou indiretamente pelo Estado. Ramo do direito público interno. Sabemos que, didaticamente, podemos distinguir dois grandes grupos dentro do direito positivo: o direito privado e o direito público. O direito privado se caracteriza por regular aquela gama de relações jurídicas em que estão presentes pessoas particulares, que atuam em seu próprio interesse, sem legitimidade para representar o interesse coletivo. Esse ramo do direito é representado pelo direito civil, que regula, por exemplo, relações familiares, contratuais, ou de vizinhança. Já o direito público se caracteriza por regular relações, em que pelo menos uma das partes tem legitimidade para representar o interesse coletivo. Estão previstas no artigo 41 do Código Civil. Neste elenco, talvez você não esteja ainda familiarizado com as entidades previstas nos incisos 4 e 5. Veremos tais entidades nas próximas aulas. O direito público é caracterizado pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Isso quer dizer que, nas relações entre o Estado e o particular, o Estado se coloca numa posição privilegiada, podendo impor legalmente algo ao particular. É por isso que o Estado pode, por exemplo, desapropriar bens particulares quando são de interesse coletivo, fiscalizar o cumprimento da lei, aplicar punições, ou limitar a liberdade individual para adequá-la aos interesses do bem comum. O direito administrativo é um ramo do direito público. Agora sabemos o que isso significa. Mas voltando ao nosso conceito de direito administrativo, vemos que esse ramo do direito público regula a função administrativa exercida pelo Estado. Vamos ver o que significa função administrativa. A função administrativa é uma das três principais funções do Estado. A primeira delas é a função legislativa, que significa o poder de criar direito novo. É desempenhada tipicamente pelo poder legislativo. Mas os outros poderes podem desempenhar, atipicamente, essa função. Por exemplo, o Poder Judiciário desempenha essa função quando o Tribunal Superior Eleitoral edita normas de direito eleitoral. O Poder Executivo desempenha essa função quando edita medidas provisórias. A segunda função do Estado é a função jurisdicional. Ela significa o poder de aplicar o direito em litígios, com força de coisa julgada. É desempenhada tipicamente pelo Poder Judiciário, em suas sentenças e acórdãos. Mas também pode ser desempenhada atipicamente pelos demais poderes. Por exemplo, o Poder Legislativo julga crimes de responsabilidade do Presidente da República. A terceira função do Estado é a função administrativa. Significa o poder que o Estado tem de aplicar a lei em prol do bem comum, impondo aos particulares. É desempenhada tipicamente pelo Poder Executivo, quando, por exemplo, fiscaliza um estabelecimento, ou quando presta um serviço público. Os demais poderes podem exercer a função administrativa, por exemplo, quando fazem licitações e contratações. Diante do que foi dito, é importante perceber que a função administrativa é exercida por todos os poderes. Seria um reducionismo pensar que o direito administrativo só se aplica ao poder executivo. Isso não é verdade. Na maior parte das vezes, sim, porque o poder executivo é o que desempenha a maior quantidade de atividades administrativas. Mas, como vimos, os outros poderes também a desempenham de modo atípico. A função administrativa envolve as seguintes atividades: prestação de serviços públicos, exercício do poder de polícia, que basicamente é o poder de fiscalizar a aplicação da lei,
Intervenção do Estado sobre a propriedade ou sobre a liberdade privada. Por exemplo, no caso de um tombamento de um imóvel, temos uma intervenção sobre a propriedade. Ocorre intervenção sobre a liberdade, quando o Estado condiciona o exercício de alguma atividade a determinada autorização. Por fim, a função administrativa também envolve atividades de fomento, como o incentivo à cultura, por exemplo. Para o desempenho de todas essas atividades, o Estado necessita administrar recursos materiais e humanos. Por isso, ele precisa comprar material, contratar servidores, etc. Também isso compõe a ideia de função administrativa. Antes de fazermos a revisão dessa aula, um aviso rápido. Em breve, você poderá assistir gratuitamente os vídeos atualizados. Ter acesso ao texto dos áudios. Ter acesso a exercícios inteligentes, com auxílio de vídeos, áudios e textos explicativos. Contato direto com o professor que elaborou essa aula, para tirar dúvidas. Não perca tempo. Envie agora mesmo uma mensagem, para garantir que receberá a informação, assim que tudo isso estiver disponível. Se desejar, adicione também, em seu MSN. Chegamos ao final de nossa aula. Hoje, estudamos o conceito de direito administrativo, principalmente observando a que ramo do direito pertence, e o significado da função administrativa por ele regulada. Vimos que a função administrativa abarca todos os poderes, e que abrange os serviços públicos, o poder de polícia, a intervenção sobre a liberdade, a intervenção sobre a propriedade, o fomento e a administração de recursos materiais e humanos. Na próxima aula, veremos como a função administrativa é exercida direta ou indiretamente pelo Estado. O tema da próxima aula é administração direta e indireta. Até a próxima!